Excelente. Então, vamos iniciar os trabalhos nessa quarta-feira, dia 23/2, nosso segundo encontro do Grupo de Estudos em Direito Tributário da ABRADP. É uma grande satisfação que eu tenho a presença de todos aqui hoje, grandes amigos, colegas, que a gente acaba, outras pessoas que a gente acaba se encontrando apenas no grupo do WhatsApp, mas a gente tem essa oportunidade de estreitar nossos vínculos, debater temas interessantes, ver uns aos outros. Então, esse grupo de estudos é uma oportunidade, É um ambiente extremamente aberto. Quem não participou do primeiro encontro, vai perceber isso hoje. A gente tem o esquema de escolher 2 temas, e 2 relatores, iniciando hoje com o Pedro. Na sequência, a gente fará um tempo para debate. Todo mundo que tiver interesse em levantar algum ponto, fazer algum comentário, o Pedro vai fazer alguns questionamentos também, vai provocar alguns temas para debate. Quem quiser comentar qualquer tema, qualquer um desses pontos, pode levantar a mãozinha. O Zoom tem um recurso que é Raise Hand, não sei se está em português dentro de vocês, mas é uma das reações. Aí você levanta a mãozinha, aí a gente anota aqui a ordem para que a palavra seja concedida a uma pessoa por vez, de forma que a gente consiga organizar os trabalhos. Mas a ideia é todo mundo que quiser participar. O grupo ele não exige inscrição, então está aberto para quem quiser vir. Se alguém não puder vir no próximo encontro, não tem problema. A gente está aqui de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. O grupo, a gente conta com a participação de todos. A gente sabe que às vezes não dá para participar, mas é interessante sempre que puderem estar aqui conosco. Isso é uma forma que a gente buscou de criar um ambiente aberto, que a gente via que havia uma carência, principalmente aqui em Minas Gerais. A gente tem outros grupos de estudo em outros lugares do país, outras mesas de debate, mas aqui em Minas a gente sentia essa necessidade de criar um ambiente aberto. Então, quem quiser falar, não tenha vergonha, não tenha medo. E quem quiser apresentar também, já vou fazer a propaganda dos próximos 2 encontros. No dia 9/3, teremos a apresentação do nosso amigo Roberto Junqueira, que está aí. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o ISS, PIS/COFINS, sobre Selic na restituição do indébito. É um caso que foi julgado pelo STF, está pendente ainda de discussão de embargos declaratórios, e é um tema que é bem interessante. A gente sempre busca temas muito atuais aqui para o nosso grupo de estudos. A gente busca esses temas e busca também construir uma bibliografia para que os interessados também cheguem nos encontros e possam debater à mesma altura daquela pessoa que está relatando o tema. Então, no dia 9/3, a gente terá a apresentação do Roberto, mas a gente ainda tem uma vaga para algum tema. Se alguém tiver interesse em apresentar no próximo encontro, e eu sugiro muito, é muito legal essa oportunidade de apresentar, pode ser um tema do seu interesse, a gente, se tiver com interesse em participar, mas não souber o tema, a gente aqui da coordenação pode auxiliá-los, mas sintam-se à vontade para sugerir temas. Eu enviei o meu contato no chat, mas vocês podem me procurar também no grupo da ABRADP Conecta ou nas redes sociais. Se quiserem, se tiverem essa disponibilidade para apresentar no próximo encontro, juntamente do Roberto. O Roberto vai ser um dos temas, mas a gente tem o costume de escolher 2 para cada mesa. E no dia 23/3, teremos a grande satisfação, na verdade, um convite, eu formulei a doutora Isabelle Rocha, que trata do tema de tributação e gênero, vai vir aqui como convidada do nosso grupo de estudos falar um pouco sobre o imposto de renda nas pensões alimentícias, que é um tema que também está bastante na moda. O STF começou a julgar esse tema e vai gerar muitas repercussões ainda. Então, é um tema que é interessante a gente discutir aqui. A doutora Isabelle se disponibilizou, e a princípio ela virá no dia 23.
mas no próximo encontro, dia 9, ainda há uma vaga para quem quiser apresentar algum tema. Então, feitas essas considerações iniciais, a gente ainda está no nosso pequeno expediente, no nosso espaço aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser contar alguma novidade, né, fazer algum comunicado, né, se alguém tiver esse interesse, pode abrir o áudio, né, a gente também disponibiliza esse espaço inicial do nosso grupo de estudos também para comunicações e novidades gerais. Então, se alguém tiver visto alguma decisão interessante, quiser comentar, tiver algum evento, né, eventualmente não teve oportunidade ou quer fazer alguma propaganda, a gente tem esse espaço. Se alguém quiser, né, pode abrir o áudio. Senão, a gente iniciará com a nossa exposição do nosso amigo Pedro Fontanês, que irá apresentar sobre o decreto 10.854 de 2021, que alterou, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Ele explicará para a gente, né, quais foram essas alterações e proporá alguns temas para debate. Então, pode ficar à vontade, Pedro. Né, peço que não extrapole muito tempo, vamos delimitar um tempo de 15 a 20 minutos, para que a gente tenha bastante tempo também para os debates. A palavra é sua. Perfeito. Aquela famosa pergunta, todos me escutam bem? Escutamos. Então, tá bom. Pessoal, primeiramente, falar que é um prazer o convite do Pedro aí para a gente estar debatendo. Eu, apesar do grupo da Brasília ter origem em Minas, eu sou do Paraná, mas sempre acompanhei desde YouTube, Instagram, tudo, o Walter, Thiago e companhia, e me levou ao grupo aí. Hoje estamos juntos para debater mais esse tema. Então, aqui eu trouxe um resumo só para fins de consideração, mas vai ficar salvo para vocês depois. Eu sou formado em Direito, especialista pelo IBET e sócio de um escritório aqui de Curitiba, tá? Membro da ODT e da comissão aqui do Paraná também. Com relação ao PAT, eu fiz um breve sumário aqui, até para que todos possam se localizar o que a gente vai estar abordando hoje, tá? De uma forma mais sistemática. Vou trazer um pouquinho, não sei se todos conhecem, mas um pouquinho da origem do próprio PAT, o que seria o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, a evolução legislativa que trouxe isso, os impactos na alteração do cálculo desse benefício, a jurisprudência sobre o tema e alguns pontos para que a gente possa estar discutindo, tá? Eu até faço essa consideração, Pedro, que no começo eu até pensei em falar exclusivamente com relação à alteração de 2021 agora, com essa lei, com esse decreto do final do ano. Mas falar do PAT sem trazer uma retrospectiva das inúmeras alterações e das complexidades que tem esse tema ficaria um pouco confuso, então eu tentei de alguma forma sistematizar aqui. E até para que todos saibam, o PAT ele existe desde 1976. O que seria esse PAT? É um Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele tem como intuito, desde quando foi criado lá pelo governo federal, melhorar a situação de saúde, né? Como o próprio benefício estipula, ele visa que as empresas, através do incentivo fiscal, forneçam alimentos aos trabalhadores, e ele elenca algumas formas, seja o refeitório, distribuição de alimentos, contrato com entidades, todos os trabalhadores, em regra, recebem lá no Vale Alimentação. E eu achei, inclusive, um estudo interessante que traz um pouco de professoras de nutrição da Bahia, que ela traz uma justificativa do programa da época, que, embora não sendo a maior prioridade do ponto de vista biológico, constitui a desnutrição do adulto, quando este é chefe da família, a de maior repercussão social. A diminuição ou supressão de seus rendimentos afeta decisivamente a capacidade de sobrevivência. Ou seja, esse programa veio como uma forma de repartir com as empresas, o governo federal repartir com as empresas esse intuito de levar comida para mais pessoas, principalmente nessa época, que foi criado lá em 1976. Aqui eu peço que vocês não se assustem inicialmente, mas eu vou trazer um retrospecto legislativo, e aí eu vou explicando cada um para a gente entender onde a gente está hoje, tá? A lei, inicialmente, lá em 1976, a lei 6321, ela trouxe alguns critérios para que esse benefício fiscal pudesse ser aproveitado pelas empresas. E qual que eram esses critérios até então? A base de cálculo dessa dedução, ou seja, o valor que a empresa poderia deduzir
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e de contribuição social, desculpa, apenas do imposto de renda, seria o lucro tributável, ou seja, a legislação fala expressamente que as empresas poderão deduzir do lucro tributável, ou seja, depois das exclusões e adições, só tem o lucro tributável, a empresa poderia deduzir as despesas com o PAT, ou seja, aquele valor que ela paga mensalmente para fornecer alimentação, refeição, VR ou até mesmo no refeitório. Só que existe um limite. O limite estabelecido pela própria legislação era que não era possível deduzir essas despesas acima de 5% do lucro tributável. Ou seja, se meu lucro fosse... Eu vou trazer um exemplo prático na sequência, de valores reais, mas o que eu gostaria de deixar claro nesse momento, que os critérios eram a base de cálculo da dedução do programa, do imposto de renda, era o lucro, e o valor total da dedução era o valor integral gasto com PAT. Ou seja, se eu gastei R$1 milhão, eu poderia utilizar esse R$1 milhão como dedução para fins de cálculo do PAT. Acontece que, a partir do decreto de 76, a lei que visa, na realidade, regulamentar essa legislação, ele começou a instituir algumas novas limitações, os novos critérios de cálculo desse benefício. Um deles, que enquanto a lei falava que a base de cálculo da dedução seria o lucro tributável, o decreto passou a falar que a base de dedução seria o imposto devido. Ou seja, aqui a gente já consegue verificar, eu tentei deixar de uma forma clara, que já teve uma modificação da própria base de cálculo, digamos assim, do critério de utilização desse benefício. Outra alteração é que, enquanto a lei tratava que o valor da dedução seria o valor total do PAT, ele falou que não, que seria um valor correspondente à aplicação da alíquota de 15%, ou seja, a alíquota do imposto de renda, sobre a soma das despesas do PAT. Ora, enquanto a lei fala que eu posso deduzir R$1 milhão que eu gastei com o PAT, o decreto veio e falou, não é 1 milhão, é 15% de 1 milhão, é 150 mil, sobre o imposto devido. Aqui já mostra uma alteração que era para ser regulamentar apenas, que a lei expõe que o decreto deve regulamentar a lei, contudo, aqui a gente vê que já teve uma alteração no próprio critério de aplicação do benefício. Outro limite que foi alterado também através do decreto 76, deixa eu ver se eu tenho. Vocês veem meu mouse? Conseguem enxergar meu mouse? Não, né? Sim? Sim, a gente vê a canetinha. Perfeito. Então, aqui ele mudou também para, ao invés de 5% do lucro tributável, perfeito, aqui ele manteve. Aí veio o decreto de 91, que teve uma nova alteração, que também visando regulamentar a legislação, trouxe que o limite isolado de dedução do PAT seria do 5% do imposto devido, ou seja, não seria mais uma aplicação do critério na base de cálculo do IR, mas sim do imposto devido naquela competência. Consequentemente, veio novas legislações. Em 97 ainda foi reduzido esse limitador isolado aqui da dedução para 4% do imposto devido, ao invés de 5%, mas aqui veio através de uma lei. E foi feita uma remissão a um dispositivo que prevê que não será aplicado nenhum tipo de dedução quando do pagamento do IR adicional, que é os 10% das empresas. E mais recentemente, que trouxe à tona esse tema e retomou toda essa discussão, veio o decreto 10854 de 2021, que criou novas regras de que o benefício será apenas para trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, exceto nas hipóteses de refeitório. Ou seja, se o trabalhador recebe mais de 5 salários mínimos, aquele valor pago, desembolsado, despesa a título de benefício, não será calculado para fins de dedução do imposto de renda. Outra regulamentação que o decreto trouxe é que o valor do benefício, a primeira restrição é com relação ao salário do trabalhador. O segundo é que o valor do benefício não poderá ser superior a um salário mínimo. Eu deixei um ponto de interrogação ali, porque aqui temos um ponto de controvérsia que eu vou trazer um pouco mais para frente. E, por fim, ele determina esse decreto que o benefício deve ser igual para todos os trabalhadores. Em resumo geral, aqui, eu queria demonstrar dessa forma que, apesar da lei trazer um critério para aproveitamento desse benefício, com o passar do tempo, através de decretos do Poder Executivo, foram mitigados esses critérios, diminuindo efetivamente o valor desse benefício fiscal. Eu vou utilizar um exemplo
para que possamos... Deixa eu fechar aqui. Como que essa alteração de critério se dá na prática? Eu fiz um exemplo, para fins de premissa do nosso cálculo, usando que a Bradet crescendo bastante, chega agora no final do ano com lucro tributável ali de 15 milhões. A empresa não tem hoje fins lucrativos, mas quem sabe passe. Via de regra, seria aplicado 15% de IR, tributação normal, e 10% de adicional, chegando a um valor de tributo de IR devido. A Bradet pagou no ano ali, a título de gasto com PAT, 1 milhão para 250 trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos e 380 mil para trabalhadores que recebem acima de salário mínimo. Ou seja, ela gastou de benefício de desembolso a título de refeição 1 milhão e 700. Aí eu trouxe primeiro um cálculo considerando qual que é o critério utilizado pela União. Até para fazer uma ressalva, eu sei que pode existir várias controvérsias sobre isso, esse critério de cálculo eu peguei através de soluções de consulta, o racional dele, né? Através de soluções de consulta e até das próprias manifestações da União nos processos judiciais que tratam sobre o tema. Então, como vocês podem lembrar agora há pouco, eu falei que com as alterações através de decreto, a Receita Federal impôs, o Poder Executivo impôs uma limitação que não era mais sobre o lucro tributável, então era 15% do valor do gasto com PAT, ou seja, para aqueles funcionários com até 5 salários mínimos. Ou seja, sobre 1 milhão e 42, eu aplico com 15% e chego ao primeiro limitador para a utilização do benefício do PAT. Um segundo limitador previsto pela legislação também é que não pode superar a 4% do IR devido. Ou seja, eu peguei o IR devido, que eles não consideram o adicional, sobre 2 milhões e 250, eu apliquei 4%, a gente tem dois limitadores. E o que a legislação trata sobre o tema? Que sempre você aplica para cálculo do imposto o valor menor. Nesse caso, o valor a ser utilizado era 90 mil para fins de dedução do imposto devido. Lembra que é o critério apurado pela União. E a própria lei prevê também que o excesso, o que sobrou entre 156 e 90, eu posso utilizar em até 2 exercícios subsequentes. Então, com o benefício, ao invés de pagar 3 milhões e 700, eu pago 3 milhões e 654. Esse é o método de cálculo que atualmente é utilizado pela Receita. Para fins comparativos, eu fiz um cálculo considerando o que vem sendo defendido pelos contribuintes, tanto em processos quanto em artigos e soluções de consulta. O primeiro limitador, que trata do gasto do PAT, ele não é com relação ao 15% sobre o gasto. A lei, como eu disse anteriormente, ela fala que o desconto, ela é expressa nesse ponto. O desconto, a empresa poderá deduzir do lucro tributável o valor gasto com o PAT. Então, qual que seria o valor que a gente gastou com o PAT nesse caso? Foi 1 milhão e 702. Além disso, o outro critério que permanece inalterado, que é a limitação de 4% do lucro tributável, que a gente chega ao valor de 600 mil, mesmo cálculo, 600 mil reais. Então, para ambas as situações, existe, de fato, dois limitadores. O que altera entre eles são os critérios adotados, um pela interpretação da União, da Receita, enfim, e outro dos contribuintes. No caso aqui, no segundo cálculo, a dedução, como regra sempre menor, a gente vai considerar apenas os 600 mil e o subsequente vai para os períodos subsequentes. E aqui, diferente do primeiro cálculo, não é aplicável diretamente o imposto devido. Aqui a gente refaz a base de cálculo, a gente faz um novo lucro tributável, que é feito da base do lucro. Então, aqui a gente formaria uma nova base e o valor do IR pago nessa situação seria de 3 milhões e 500, e não de 3 milhões e 600. E fora o impacto que essa diferença de critério tem com relação aos períodos subsequentes. E aqui eu trouxe, a Receita sempre de olho para a gente, o valor da dedução, a diferença entre os critérios dá 1 milhão e 500, enquanto a Receita entende que o valor seria de 156,90, pelo critério que inclusive é dos tribunais, seria 1 milhão e 700 e os 600 mil, e no mês o valor de 59 mil reais de dedução. Partindo daí, eu trouxe alguns dispositivos para que a gente possa refletir um pouco sobre essas alterações legislativas que eu trouxe, que apesar da lei falar que o valor gasto com o PAT será deduzido do lucro tributável, e além disso, e os decretos vieram sucessivamente reduzindo isso, a gente precisa refletir um pouco sobre o que o ordenamento jurídico trata sobre o tema. Primeiro, não poderia ser diferente,
a própria Constituição fala que somente mediante lei poderá se exigir o mesmo atributo. Aqui, pelo cálculo exemplificativo, lógico, passível de controvérsia, passível de discussão, a gente já viu que existe um aumento. Existe uma alteração da base da dedução ali, desse incentivo fiscal. Então, aqui já está um primeiro momento. E aí, com relação aos outros dispositivos do próprio CTN, a lei fala que somente a lei pode estabelecer majoração de tributos, a fixação de base de cálculo e tudo mais. Aqui no caso, vocês viram que o próprio decreto ele faz alterações que interferem na própria base de cálculo do IR. Em que pese a lei estabelecesse uma redução da base, o decreto veio e alterou isso, suprimiu essa previsão e falou que a dedução seria do imposto devido. E outros dispositivos que tratam sobre o tema. Eu vou tentar até correr, que eu não sei como é que está meu tempo, Pedro. E aí eu trouxe, para todos terem um pouco de conhecimento, alguma jurisprudência do próprio TRF1. Existe hoje uma jurisprudência sedimentada e bem firme, no sentido de que esses decretos, aqui no caso, na maioria das discussões, ainda tratam dos decretos anteriores. Poucos processos chegaram aos tribunais com relação ao decreto agora do final de 2021, o 10854. Mas, de toda forma, eles seguem a mesma lógica. São decretos visando regulamentar uma lei, contudo, criando novos critérios, novas limitações que superam a previsão legal. Esse mesmo entendimento de que a ilegalidade dos decretos é do próprio TRF4 do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e do STJ. Eu vou ler para vocês, só para que fique um raciocínio apresentado fique um pouco mais claro. A dedução do lucro tributável, ou seja, o que eu disse, e não do imposto devido, do dobro das despesas com o programa, na forma, sem a limitação imposta pelos decretos. Tem como reconhecimento de direito de fixar a limitação de 4% sobre o total devido, considerando nesse, inclusive, o adicional. Então, diferente do que a Receita e a União sustentam, de que essa redução se aplica somente ao IR devido, de 15%, os tribunais são pacíficos no entendimento de que, não, como ele interfere na base, é momento antes do próprio tributo. Então, ele reduz a base, que, consequentemente, vai reduzir tanto o IR devido quanto o seu respectivo adicional. Ali, eu trouxe alguns pontos que aí a gente, para abrir para o debate, para que todos possam também falar sobre o tema, considerando que a lei, considerando que a lei dispõe que o PAT deverá dispor, ali está errado ali, deverá que compete ao Poder Executivo. Estão vendo a tela? Opa. Ainda não. Opa, cortou, caiu aqui, desculpe. E agora? Agora sim. Perfeito. Então, aqui, considerando que a lei dispõe que compete ao Poder Executivo regulamentá-la, viola o princípio da legalidade, as limitações que eu trouxe há pouco, que foram feitas via decreto, interferem, como vimos na forma de cálculo. Outro ponto, uma das leis que alteraram as regras do PAT, ela dispõe que deve observar o limitador do parágrafo 4º da Lei de 95, que é a impossibilidade de dedução do adicional. A partir disso, criou-se também uma discussão, então, pode o PAT ser aplicado sobre o IR devido e o seu respectivo adicional, ou somente sobre o IR devido? Agora, sobre o decreto 10.854, ele trouxe uma limitação de benefício em um salário mínimo por funcionário. Aí restou uma dúvida que vários juristas, inclusive, estão trazendo, que esse limite, como o decreto foi omisso e foi bem enxuto, como que funciona? A apuração do IR ela é trimestral, tem apuração anual. E se um salário mínimo por funcionário, qual que é a consideração? É mensal? Todos os meses pagos? É pelo período de apuração do IR? Esse é um ponto que o decreto deixou em aberto, que a gente gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso. E, por fim, o decreto 10.854 trouxe uma previsão, que também era inexistente até então, de que a empresa deverá fornecer benefícios pelo mesmo valor para todos os seus funcionários. E se eu oferecer um serviço, um valor diferente para determinados funcionários? Eu não posso usar nada do PAT? Poderá só usar pelo valor menor? Como que fica a situação? Então, eu trouxe alguns pontos aí, Pedro, eu gostaria de abrir para todos. Eu sei que o tema é controverso, o tema é um pouco truncado, porque são várias legislações, uma alterando a outra. De fato, para fazer esse cálculo, acaba sendo complexo.
Mas eu estou à disposição aí para a gente debater, esclarecer alguns pontos que estavam um pouco confusos e gostaria de abrir para a palavra para todos. Obrigado aí a atenção de todos. Obrigado, Pedro. Acho que sua apresentação foi bem didática, bem esclarecedora. A gente abre a palavra para quem quiser falar. Eu peço que levante a mãozinha, né, na parte de reações. Eu clicar Raise Hand, aí eu vou conceder a palavra uma pessoa por vez. Mas para começar, né, vamos dizer assim, a fomentar os debates, né, acho que eu queria também escutar um pouco da opinião do Pedro. Né, eu tenho meu entendimento em relação a esses 4 pontos. Acho que a gente pode deixar aí esse slide, a gente comenta um pouco sobre cada um desses pontos, né? E aí quem quiser levantar a mão vai ser muito bem-vindo aqui para debater esses temas. Mas acho que um primeiro ponto que é importante trazer para o debate é justamente o princípio da legalidade. Né? A gente até adicionou na bibliografia do encontro de hoje alguns textos, né, do professor Sacha Calmon, da professora Isabel Derri, são professores, né? A gente poderia colocar inúmeros outros, mas exemplificam bem o que seria o princípio da estrita legalidade ou legalidade substancial em matéria tributária. E esse princípio, né, como o Pedro bem trouxe para a gente no slide que traz o artigo 150 da Constituição, o artigo 97 do CTN, ele não admite flexibilização, né? O princípio da legalidade em matéria tributária ele se difere do princípio da legalidade administrativa ou da legalidade genérica. O princípio da legalidade administrativa ele permite uma margem de discricionariedade, ele permite a delegação do Poder Executivo. Já o princípio da estrita legalidade, por isso que é estrita, né? A legalidade em matéria tributária é estrita, porque a Constituição fala aumentar, exigir tributos, tem que ser na forma da lei. A lei não pode delegar isso ao Poder Executivo. Apesar disso, a gente conhece, né, diversos casos em que a delegação é feita, o STF já enfrentou inúmeras vezes esse tema. Ultimamente, o STF vem flexibilizando, de certo modo, o princípio da legalidade, mas a gente, na academia, né, e acho que o nosso ambiente aqui ele é propício para isso, para a gente estabelecer essas críticas, né, que o princípio da legalidade estrita em matéria tributária não pode ser flexibilizado. Ou seja, todos os aspectos, critérios da norma de incidência tributária devem estar previstos em lei. Mas a lei do PAT fala que o benefício vai ser concedido na forma do regulamento. É um ponto interessante para o debate. Né? Poderia esses decretos, aí é o primeiro ponto, né? Os decretos poderiam limitar, restringir, colocar requisitos para a fruição do benefício? A meu ver, não. A meu ver, não. Não, porque, justamente pelo princípio da legalidade, a gente não deixa margem, né, a um decreto limitar uma isenção, por exemplo, um benefício fiscal, porque isso interfere diretamente na base de cálculo, na alíquota, no aspecto quantitativo do tributo, no aspecto material do tributo. São matérias de lei, né? Matérias restritas à lei. Se alguém tiver uma opinião diferente, é interessante a gente fazer esse debate aqui. Mas, e o interessante é o seguinte, que esses casos do PAT, ele teve diversas limitações do passado, né, já foi enfrentado pelo STJ, teve um parecer normativo, né, está na lista de dispensa de recurso de contestação do PGFN, e aí veio um novo decreto restringindo novamente, né, esses benefícios, o que é bastante complicado. Em relação, né, tem outros temas interessantes, né, se pode ser aplicado ao adicional de RPJ, né, nada me tira também da opinião de que o benefício do PAT ele pode sim ser estendido ao adicional do IRPJ. Se você quiser comentar isso, Pedro, qual que é a sua opinião em relação a isso?
Eu tenho esse entendimento de que, a partir do momento que fala em lucro tributável, né, o lucro tributável ele é para fins de IRPJ, para fins de adicional, e, quem sabe, até para fins de CSL, né? Mas o adicional de 10%, o CSL, não é autorizado, né, pela legislação, não é autorizado pelo fisco, essa dedução. Então, seria necessário uma medida judicial. O que você pensa sobre o adicional? Olha, Pedro, faço muito do que você falou, a gente até disponibilizou alguns textos ali sobre legalidade. A gente não pode, eu acho que, autorizar essa relativização, que pese constar na legislação que a lei será regulamentada. O que é o regulamentar? Regulamentar, a gente tem que ter sempre a premissa de que regulamentar é observar o que está ali previsto. A gente vai criar, lógico, tem que existir o decreto, as instruções normativas, mas de que fim da funcionalidade daquela previsão legislativa. O princípio da legalidade, ela visa, o próprio professor Sacha fala muito disso, que o patrimônio, a propriedade dos contribuintes só pode ser interferido pelo Estado através do poder legislativo, não pelo poder executivo. E a gente está aqui diante de um fato de que a lei que instituiu, teve como função de trazer esse benefício para as empresas, ela foi expressa, de que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável. O que seria o lucro tributável? É o momento anterior do imposto devido. A gente não tem que falar de tributo agora de IR devido e seu adicional. A própria lei trouxe que a dedução do gasto que eu tiver com o auxílio dos funcionários com relação à alimentação, ela interfere na base de cálculo do imposto, não no imposto. As alterações que tiveram, quiseram relativizar isso, não teriam competência. E outro ponto que eu chamo a atenção, Pedro, é que, em que pese a lei diga que o benefício será concedido preferencialmente para pessoas de baixa, eu vou utilizar a palavra, conferir prioridade de atendimento aos trabalhadores de baixa renda. Prioridade e conferir prioridade. Isso não quer dizer que eles só serão aplicáveis para os trabalhadores de baixa renda, como tem feito agora o decreto, principalmente o 10.854, que limitou a aplicação do benefício para quem ganha menos 5 salários mínimos. É lógico, tem uma questão de justiça, é justo, não nos cabe aqui, eu acho, que analisar isso. Até poderia ser um campo de debate, se é justo, porque eu pagar lá, através de um benefício, pagar 10 mil reais de vale-refeição para um funcionário, se é justo? Não sei. Talvez entenda que não, mas eu acho que não é que esse o ponto, não sou eu a pessoa que teve que julgar isso. O que a gente tem que observar aqui mesmo é o cumprimento da previsão legislativa que foi. Eu quero incentivar as empresas a concederem alimentação para os seus funcionários. Como? Reduzindo da base de cálculo as suas despesas. E a lei fala em dobro por quê? Porque a despesa em si, ela já é uma despesa dedutível para fins de imposto de renda. O benefício, ele me dá uma nova dedução no momento subsequente. Por isso que a legislação fala dedução em dobro. Não é, a própria lei, ela reconhece que essa despesa já é dedutível para fins de adições, inclusões e tudo mais. Aqui é um novo desconto, um benefício, tanto é que fala, é uma forma, um benefício fiscal que o governo compartilha esse ônus de trazer alimentação para as pessoas com os demais entes da sociedade, como no caso das empresas. Enfim, eu compartilho muito disso, eu acho que a gente não pode estar relativizando, e que pese, saiu recentemente o liminar dessa 10.854, em Minas Gerais, inclusive, eu peguei esse processo hoje no TJE e fui ver, e a União continua contestando, tentando justificar a legalidade dessas alterações. Falando que tem a prioridade de beneficiários de baixa renda e tudo mais, mas insistindo na discussão de, como o Pedro falou, já teve parecer, a jurisprudência do STJ é pacífica e eles insistem em trazer um ônus. Então, é um problema que a gente já enfrenta não só nessa discussão, como em tantas outras, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que não dá para ser relativizado assim tão simplesmente por causa desses decretos, e eu acho que ainda vai gerar discussão, mas aí a gente vai ter que, como sempre, socorrer esse judiciário. É muito bacana. Eu acho que, assim, antes da gente voltar para essa questão do decreto novo, tem duas questões na lei que são muito interessantes de serem comentadas. Você apresentou no slide, né, qual que seria o entendimento do fisco, qual que seria o entendimento do contribuinte em números. E aí você disse que seria o contribuinte, né,
entenderia que seria o limite, né, do PAT, seria 4% do lucro tributável, enquanto o fisco entenderia que seria 4% do imposto devido. Esse ponto, né, ainda que eu entenda que a dedução é no lucro e não no imposto devido, e aqui a gente parte do pressuposto, né, da premissa de que o lucro ele é a base de cálculo e o lucro e o tributo, né, vai ser apurado posteriormente. Mas, apesar disso, né, existe uma lei posterior, né, a lei do PAT, que é a Lei 9.532, que fala, né, que a dedução do PAT ela não poderá exceder a 4% do imposto devido. Então, me parece que, nesse ponto específico, o fisco estaria certo, ainda que, né, a gente entenda que seja uma dedução no lucro, mas que segue uma limitação do imposto devido, que seria os 4%. E um outro ponto, quer comentar esse ponto? Não, pode concluir o raciocínio. Não, esse é um ponto de atenção para a lei, né, que teve uma lei posterior que modificou. Antes era 5% do lucro tributário, passou a ser 4% do lucro devido. Isso você apresentou bem. E a outra coisa que eu queria comentar é em relação ao adicional do IR. O adicional, existe uma previsão na Lei 9.249, que fala que o valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitida quaisquer deduções. É justamente a pergunta B aí. Só que, olha que interessante, partindo da premissa de que a dedução é do lucro tributável, a gente não está fazendo dedução no adicional. Do pagamento do tributo. A gente está fazendo uma subtração anteriormente. A gente está fazendo uma subtração na apuração da base de cálculo. E só depois que vai haver a multiplicação, né, do adicional. Então, me parece, né, que é bem tranquilo. Até o STJ tem muitas decisões nesse sentido, de reconhecer a aplicabilidade para o adicional de IRPJ. A questão um pouco mais complicada seria a CS, né, a CSL, né, Contribuição Social sobre o Lucro, que adota, né, em certa medida, a mesma lógica do imposto de renda, mas também tem adições, exclusões diferentes. Né? A legislação da CS traz algumas peculiaridades, e por isso que não necessariamente, né, a gente precisaria de um pouco mais de reflexão para estender esse entendimento. E agora, sobre esses dois últimos questionamentos, acho que ficou faltando mostrar o D aí, sobre os limites, né, do decreto. Me parece assim, que o decreto deixa, né, ele deixa essa dúvida se seria o anual ou trimestral esse limite de um salário mínimo, mas me parece que, ao fazer referência ao salário mínimo, teria que usar o mesmo marco temporal. Né? Se o salário mínimo ele é mensal, né, o limite ele também teria que ser mensal. Se a gente adotasse um salário anual, faria sentido também adotar um limite anual. Então, me parece que, ainda que não esteja escrito isso, é um pouco tranquilo assim, defender que seria limitado ao salário mínimo mensal. E, em relação ao benefício em valores diferentes, aí o decreto ele complica a história, né? Ele fala que teria que ser trabalhadores até 5 salários mínimos, ele fala que tem que ter o valor de um salário mínimo por empregado, se conceder, né, ou se um determinado diretor receber R$3.000 de vale alimentação e o empregado, vamos dizer assim, de baixo escalão recebeu R$1.000, deve se nivelar por um salário mínimo, não poderia, né, o restante não integraria esse benefício. Mas, né, como a gente acho que concorda nesse ponto, haveria uma ilegalidade, né, dessas restrições, tendo em vista que a lei ela é bem clara, né, de que deve ser concedido preferencialmente a trabalhador de baixa renda, mas não impedindo, né, não criando essas limitações que o decreto ele cria. Então, eu acho que, pelo menos da minha parte, eu tenho esse entendimento. Queria ver se mais alguém se disponibiliza, se concorda com o que a gente disse, se não concorda, né? Você acha que
nesses dois pontos, desculpa te interromper. De fato, a gente vê como é que é difícil a própria a descrição, a forma que são regulamentados isso, né? Eles deixam informações incompletas. Diante dessa complexidade, é mais complexidade em cima de complexidade. Então, é uma coisa que dificulta a interpretação de uma coisa que já estava errada e agora se torna uma coisa errada e complexa que a gente não sabe a finalidade, nem aplicando o que eles querem, a gente não sabe que jeito tem que ser aplicado. Porque mesmo que eu queira cumprir o decreto, ele causa dúvida. Concordo com os dois pontos, eu acho que entendo também que o salário mínimo e o benefício é mensal, acho que não faria sentido alterar drasticamente isso agora, e que deve ser nivelado ali pelo menor valor. Mas o fato de como está disposto nesse decreto dificulta a interpretação, dificulta o cálculo. O cálculo parece uma coisa simples, que você começa a colocar na planilha de Excel e vira um bicho de 7 cabeças, que tem uma interferência no lucro, outro você tem que chegar não pode ser mais com o IR devido, mas o IR devido também apura depois. Então tem uma complexidade muito grande que poderia ser, eu acho, um pouco mais simplificada. E eu acho que o pessoal, gostaria de ver um pouco mais o pessoal, eu acho que ou não entenderam nada ou entenderam tudo. Mas eu acho que é basicamente isso, Pedro. Eu acho que aqui tem que estamos diante de um caso realmente da legalidade. Eu acho que os tribunais já vêm aplicando. Espero que seja mantido, né, que não venha uma surpresa depois, como vem sendo em outros processos. E coloco à disposição e agradeço novamente o convite, parabenizo a BRT e o pessoal, toda a equipe aí, e fico à disposição de vocês. Vou estar acompanhando o resto do debate. Muito obrigado, Pedro, por ter nos prestigiado aí com sua excelente exposição sobre esse tema do PAT. É um tema que não é fácil, é um tema que é novo para muita gente, né? Eu mesmo nunca tinha estudado sobre PAT antes dessas discussões novas que surgiram com o decreto novo, mas é um tema muito interessante, né? E gera reflexões importantíssimas, principalmente em relação ao princípio da legalidade. É bom a gente sempre revisitar velhos institutos, revisitar a doutrina clássica, quando a gente enfrenta também temas novos e polêmicos. Muitas das vezes, as respostas elas já vão estar naqueles livros, naquelas páginas amareladas. É o caso aí do PAT. Agora, gostaria de passar a palavra para minha amiga Paloma. Muita satisfação ter você aqui hoje com a gente. A Paloma já trabalhou comigo, velhos tempos de consultoria tributária. Agora está aqui nos prestigiando. Vai falar sobre o tema do PIS/COFINS, sobre software importado. É um tema muito legal e muito difícil também, Paloma? É um tema que gera muitos desdobramentos. Quando a gente fala de software, já é difícil. O que é software? Qual que é a tributação do software? Aí a gente fala, software é serviço, software é mercadoria, e aí a gente entra no PIS/COFINS, e ainda o software importado ainda complica mais ainda a história. Paloma? Mas pode ficar à vontade para apresentar, se quiser usar a ferramenta do PowerPoint. Está conseguindo? Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar minha tela inteira, eu acho que é mais fácil, né, do que só o PowerPoint. Pode ficar à vontade. Quer ver? Aí eu deixo vocês minimizados aqui. Deu certinho? Só fica esse negócio aqui em cima, né? Tem como tirar ele? Acho que não, né? Esse negocinho aqui em cima. Eu não estou vendo. Eu estou vendo normal a sua apresentação. Então tá ótimo. É porque a gente costuma utilizar o Teams, né? Aí o Zoom, ele muda um pouquinho. Bom, antes de começar, vou me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Paloma. Eu estudei na Milton Campos, fiz pós-graduação em Direito Tributário no IBET, terminei agora um MBA Executivo em Direito, Gestão e Business Law na FGV, e hoje eu sou advogada lá na consultoria tributária de indiretos do Stock Forbes, e até o ano passado eu trabalhava com o Pedro, então, assim, só fera em direito tributário aqui, é uma honra participar e poder contribuir um pouquinho. Então, como o Pedro mencionou, eu vou falar sobre o PIS e a COFINS sobre software importado. Eu tentei simplificar ao máximo e ser objetiva, né? Aqui eu vou começar fazendo uma
uma justificação do porquê que eu escolhi esse tema, a relevância dele, o conceito jurídico de software, depois eu vou passar para uma contextualização e o histórico, pelo menos das partes mais importantes, depois eu vou adentrar especificamente sobre o PIS importação e a COFINS importação, depois eu vou falar um pouquinho do entendimento da Receita Federal, e por último, de um acórdão do CARF, que foi publicado no mês passado e que provocou diversas discussões ainda mais sobre essa matéria, né? Bom, qual que é a relevância desse tema, por que eu escolhi? É inegável o avanço tecnológico ao longo dos anos e a consequente facilitação das operações comerciais mediante a utilização da tecnologia. A tributação sobre a economia digital, e aqui eu me refiro à crescente utilização das tecnologias digitais nas atividades econômicas, ela é um desafio. Ainda mais se a gente parar para pensar que o Código Tributário Nacional ele foi criado em 1966 e a Constituição Federal em 1988. E aí eu faço um paralelo e também uma curiosidade, que o primeiro pacote Office da Microsoft foi criado no dia 19 de novembro de 1990. Então, ele foi criado depois da nossa base legal. Então, o Word, o Excel e aqui o PowerPoint que a gente utiliza hoje, eu estou utilizando agora, eles foram criados e eles foram utilizados depois dessas bases legais. Então, uma dificuldade do contribuinte, do fisco, da doutrina, dos legisladores, de adequarem a figura do software no nosso ordenamento jurídico e todas as operações que envolvem o software, né? O conceito jurídico do software ele foi criado há mais de 30 anos e pela Lei 7.646 de 87. E aí a redação ela foi mantida pela Lei 9.609 de 1998, foi mantida por esse artigo 1º, que revogou a lei anterior. Mas tá, em resumo, o que é software? A gente pode dizer que software é um programa de computador que, pela sua essência, ele é um bem intangível. Ele pode ser materializado ou não em uma plataforma ou num suporte físico. Mas o que é o mais importante que a gente precisa ter em mente? O software, ele, de qualquer forma, ele é uma natureza imaterial e ele não se confunde com o suporte físico que permite a sua distribuição. O que eu quero dizer com isso? Se um software está dentro de um CD, o software não é o CD, há um direito ali dentro e eles não podem ser confundidos. E assim, os direitos sobre software, eles podem ser explorados economicamente de várias formas. As mais comuns é a cessão desse direito, que é a transferência de titularidade. Então, a transferência de um direito patrimonial, como marca, patente, transfere-se a titularidade daquele software. E tem a licença ou a cessão do uso desse direito, que é como se fosse uma locação desse direito de software. É como se fosse uma exploração de direito por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Aqui, eu criei uma linha do tempo com as principais alterações e as principais decisões. Essa linha do tempo ela não tem todas as alterações legislativas, nem todas as decisões, mas é pelo menos para a gente tentar entender para chegar no PIS e na COFINS. Em 1998, foi a primeira vez que o STF ele mencionou sobre a tributação do software. E, para isso, ele classificou o software em 3 modalidades: o software de prateleira, o customizado e o sob encomenda. O de prateleira são aqueles negociados em cópias múltiplas, desenvolvidos em larga escala, de maneira uniforme e colocados no mercado à disposição para qualquer interessado. Então, como assim? Antes, se eu chegasse numa loja, eu ia poder ver caneta, papel, impressora e do lado um pacotinho. Dentro desse pacotinho podia ter um CD, um DVD que tinha um software lá dentro. Então, se eu estou na loja, me interessei por aquele software, eu pego meu pacotinho, levo no caixa eletrônico e levo o meu software para casa. Era assim que funcionava. E aí você tem um software também customizado, que é como se fosse um meio termo entre o software de prateleira e o software sob encomenda. Então, aqui eu posso utilizar como exemplo, eu tenho uma empresa que fabrica medicamentos e tem um software que me ajuda a ver essas fórmulas para novos remédios. Então, esse software me interessa o meu setor econômico e eu posso adquirir ele. É um meio termo. E tem o sob encomenda, que ele é feito com as minhas especificações para mim. Então, a doutrina ela também buscou fazer uma diferenciação entre os tipos de software com base
em seu desenvolvimento, padronização, forma de transação, mas ele acabou sendo dividido somente em duas modalidades, né? Prateleira e sob encomenda, é o que a gente mais vê. Então, em 1998 e 1999, o STF ele definiu que a tributação do software de prateleira, que é aquela primeira modalidade, seria tributado pelo ICMS, equiparando esse tipo de software à mercadoria inserida no comércio. Por quê? Era um bem móvel, inserido no comércio, e que ele não tinha aquela personalização típica de prestação de serviço. E aí, em 2003, surgiu a Lei Complementar 116 de 2003 e o Congresso Nacional ele incluiu, por meio do subitem 1.05 da lista anexa dos serviços tributáveis, algumas atividades relacionadas às operações com software, mas ele não fez nenhuma diferenciação entre software de prateleira, software sob encomenda. Então, assim, para a Lei Complementar 116, tudo seria tributado pelo ISS. E aí começou aquela dúvida. Não, mas espera aí, software é encomenda ou software é uma prestação de serviço? Vai ser uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer? É o ICMS ou é o ISS? E aí, todos aqueles tipos de software que não eram de prateleira começaram a ser aproximados pela jurisprudência e por parte da doutrina como se fosse prestação de serviço. E aí a gente vai vendo que, por meio de 2003, 2010, surgiu um novo tipo de software, que era o software. Na verdade, não é um tipo de software, é como se uma nova transferência dessa licença ou dessa seção, que é o software via download. Eu não precisaria mais do suporte físico para adquirir um software. E aí, em 2010, o STF ele se manifestou pela primeira vez, depois de muitas discussões no âmbito estadual, convênio, ICMS, enfim. Ele se manifestou pela primeira vez no sentido de que a incidência do ICMS ela também existe na comercialização do software via transferência de dados pela internet, que é o download. E aí, o que a gente pode perceber? Tem um avanço da economia. Até agora, tinha um software as a product, que são programas de computador que são comercializados como produto, que pode ser padronizado, personalizado, suporte físico ou download. E a gente vê essa transição gradual para o software as a service, que agora o armazenamento de dados de programa de computador, eles podem ser utilizados por uma infraestrutura de computação em nuvem. Então, todos os seus dados estão numa nuvem, você não precisa fazer download, você não precisa de ir lá na loja comprar. Essa é uma evolução da tecnologia. E aí, em 2021, que foi no ano passado, o STF ele entendeu que as operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de software, seja ele padronizado ou por encomenda, ele deve sofrer a incidência do ISS e não mais do ICMS. Então, foram duas teses. É inconstitucional a incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programa de computador, e é constitucional a incidência do ISS sobre essas atividades, conforme nos termos do subitem 1.05 da lista anexa. Então, aqui, o que a gente tem que ter em mente é, o STF, a partir do ano passado, ele entendeu que não importa se é software sob encomenda, se é software de prateleira, tudo será tributado como prestação de serviço pelo ISS. E aqui, eu até separei, porque ele entende que, assim, é uma operação complexa, que o principal, o que predomina é a criação intelectual, que é direcionada a uma obrigação final de fazer, da prestação de serviço. E aí aqui a gente entra no PIS importação e na COFINS importação. Aqui, vale a pena dar um passo atrás e lembrar, assim, o artigo 149 da Constituição, ele fala que é de competência exclusiva da União tributar essas contribuições. E em 2003, a emenda constitucional número 42, ela ampliou a incidência dessas contribuições para as hipóteses de importação e produtos estrangeiros, a importação dos produtos estrangeiros e desses serviços. Qual que é o objetivo do PIS importação e da COFINS importação? Primeiro, sustento da Seguridade Social e para promover o tratamento isonômico dos produtos que já são comercializados no Brasil e os serviços prestados aqui, porque eles já são tributados pelo PIS e pela COFINS. Então, para tratar de forma isonômica, esses serviços e produtos que são produzidos e prestados no exterior, eles também serem tributados pelo PIS importação e pela COFINS importação.
Quem estudou no IBET, quem conhece o professor Paulo de Barros Carvalho, sabe que ele coloca como se fosse a regra matriz de incidência tributária, que é um instrumento para compreender o texto legislativo. E aqui, assim, eu estou passando bem rápido para a gente conseguir pegar tudo, mas, na hipótese, a gente tem o critério material, o critério espacial e o critério temporal. No consequente, a gente tem o critério pessoal e o critério quantitativo. Qual que é o critério material do PIS importação e da COFINS importação? A entrada de bens estrangeiros no território nacional ou o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação pelo serviço prestado. Então, ou você está importando um bem, ou você está importando um serviço. O critério espacial é o território nacional, o critério temporal é a data desse pagamento, crédito, entrega, emprego, remessa dos valores ao exterior, e o critério quantitativo são as alíquotas combinadas de 3,65% ou 9,25%, a depender do regime de apuração dessa empresa, sobre a base de cálculo, que é o valor aduaneiro no caso de bens estrangeiros ou o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior no caso do serviço. Qual que é o entendimento da Receita Federal? Primeira coisa que a gente consegue observar. Essas soluções de consulta elaboradas pela Receita em virtude das consultas elaboradas pelos contribuintes e as respostas realizadas pela Receita, é que elas não acompanharam a evolução jurisprudencial. Se a gente olha, a maioria delas sobre o tema são de 2017, elas ainda fazem essa diferenciação entre software de prateleira e software sob encomenda. Elas ainda fazem essa diferenciação, elas não acompanharam a decisão de 2021, do ano passado. E a segunda observação muito importante é, para a Receita Federal, quando eu remeto valores do Brasil, da minha empresa brasileira, ao exterior, pela licença do uso de software, essas remessas, ela tem natureza de royalties. E, por isso, não há a incidência do PIS importação e nem da COFINS importação. E ela entende que são royalties com base no artigo 22 da Lei 4.506 e com base no artigo 17 da Instrução Normativa 1455, que fala: serão classificados como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como exploração de direitos autorais. Vocês lembram que quando eu falei que o software, quando ele está no CD, ele não é um CD e que tem um direito lá dentro? Essa é a interpretação da Receita. Aqueles valores que eu estou remetendo lá fora é pela exploração de um direito autoral. Então, a primeira parte assim que a gente considera importante é verificar a contraprestação decorrente do licenciamento de software, ela possui a natureza de royalties. O segundo é, mesmo se a gente entender aquele entendimento antigo do STF de que software é mercadoria, beleza. E quando eu faço a importação da licença do software via download? Eu não tenho suporte físico, eu não tenho DVD, eu não tenho algo para pegar na minha mão, eu faço por download. Mas aí, se eu não tenho suporte físico, também não tenho valor aduaneiro. Se eu não tenho valor aduaneiro, eu não tenho base de cálculo. Então, eu não tenho PIS importação e nem COFINS importação. E aí é um outro argumento que a Receita coloca nessas soluções de consulta para não ter a incidência do PIS e da COFINS. E outro ponto importante é a individualização dessas remessas a títulos de royalties e como contraprestação de serviço prestado. Porque, assim, nesses contratos, quem tem licença de software, é muito comum ter assistência técnica, ter um helpdesk, que é diferente da licença do software em si. E aí que a Receita fala, quando você for fazer o seu contrato, quando você for emitir uma invoice, você separa muito bem o que é helpdesk, o que é assistência técnica e o que é licença de uso de software. Sob risco de eu tributar tudo. Vai ser tudo prestação de serviço, tudo vai ter a incidência do PIS, importação e da COFINS importação. Mas tudo que eu estou falando aqui, gente, é porque a solução de consulta da Receita não foi atualizada. Pode ser que amanhã a Receita fale, não, peraí, não é esse meu entendimento, não. Na verdade, é tudo prestação de serviço e incide PIS, COFINS, sim. Pode ser que isso aconteça. E aqui, por último, essa decisão do CARF. E aí, só
para lembrar, antes de falar um pouquinho sobre a questão fática, é a gente lembrar os regimes de tributação das empresas brasileiras, que elas podem ser tributadas pelo regime cumulativo ou regime não cumulativo. É uma opção, a não ser que elas estejam necessariamente sujeitas ao lucro real, porque elas têm um faturamento superior a 78 milhões por ano, e elas estão necessariamente obrigadas ao regime não cumulativo. Normalmente, as empresas, e no regime cumulativo, a alíquota ela é menor, ela é de 3,65%, e no regime não cumulativo de 9,25%. Normalmente, essas empresas que adquirem licença de software, elas são pelos regime cumulativo, porque elas não têm muito insumo para aproveitar crédito de PIS/COFINS, a alíquota é menor, então para ela vale mais a pena. Só que nesse caso aqui, do Acórdão 3201.009.359, que foi publicado no mês passado, essa empresa aqui, ela adquiriu um direito de distribuir a licença de uso de software da Microsoft. Então, tem a perna 1 aqui, que ela manda o dinheiro para lá, e aqui no Brasil, ela licencia esse direito para o seu cliente. Só que o cliente, ele realiza a importação dessa licença de software via download, diretamente do site da Microsoft. Ela não precisa pegar nenhum material, nenhum DVD com a Software One, que é a empresa autuada nesse caso. E aí, o que acontece? Na nossa legislação interna, na Lei 10.833 de 2003, e aqui a gente está falando do PIS e da COFINS, e não do PIS importação e nem da COFINS importação, ela fala no artigo 10 que ficam sujeitas ao regime cumulativo as receitas auferidas por empresas de serviço de informática decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como análise de programação, instalação, tudo envolvendo software. Esse artigo ela é uma proteção do legislador para as empresas que desenvolvem software aqui no Brasil. Só que no parágrafo 2º ela fala: esse regime cumulativo com a alíquota menor de PIS/COFINS não alcança a comercialização ou licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado. Então, é só para o software brasileiro. E aí, nesse caso, a Software One ela foi autuada porque, embora ela seja optante pelo regime não cumulativo, ela tributou as receitas de licença de uso de software, que é dessa perna 2 aí, em cinza, pelo regime cumulativo, pela alíquota menor. E aí, o fisco falou assim, não, você está no regime não cumulativo, você está importando um software, então você deveria ter aplicado a alíquota de 9,25 e não a de 3,65. Lembrando também que nessa perna 1, na vermelha, lembra que a Receita Federal entendeu que aqui esse valor que eu estou mandando lá para fora é a título de royalties? E aí vira uma confusão. O entendimento do STF não bate com o entendimento da Receita Federal, que não bate com o entendimento do CARF. E aí eu fico a pergunta para vocês. O CARF, ele entendeu que software importado é todo aquele software desenvolvido no exterior. Mas qual que é o efetivo conceito de software importado? Qual a correta tributação dos licenciamentos de software e como que a gente soluciona esse descompasso do entendimento do STF, da Receita e do CARF? É isso. Muito bem, Paloma. Parabéns pela sua exposição. São perguntas que não sei se eu sei responder, não. Eu quero também ouvir seu entendimento, né? Eu não tenho nada. A gente vai discutindo aos poucos, né? Podem levantar a mão aí. É muito complexo. Ah, Paloma, eu sou xará, Paloma, está querendo falar. Vou conceder a palavra para ela. Tudo bem, Paloma? Olá, boa noite. Eu não sei se vocês estão me vendo, eu estou pelo celular aqui. Estamos sim. Xará, boa noite, que honra ter uma Paloma que fala sobre tributação da economia digital. Eu adoro esse tema, pesquiso o tema já há algum tempo, e eu achei muito interessante a sua última pergunta. Acho que caiu. Caiu. Você ficou muda, Paloma?
Agora que eu vi. Agora sim. Na verdade, é mais para fomentar o debate com relação à primeira pergunta que você fez ali sobre o conceito de software importado, porque se a gente for levar em consideração, você trouxe ali a tecnologia SaaS, cada vez mais tudo que se faz no meio digital, no TI, é feito em tecnologia em nuvem. Então, acaba que no fim do dia, se a gente for considerar que tudo que é feito, todas as tecnologias, tudo que a gente trata, todas essas bases de dados, elas estão no exterior. Então, no fim do dia, se a gente for considerar isso, então, considerando que se utiliza Microsoft, Google e todas essas outras, todas essas estruturas que estão no exterior, no fim do dia, tudo seria importado, né? Ainda mais, exatamente isso que você falou. Com o avanço da tecnologia, você não precisa mais ir na lojinha, você não precisa mais pegar esse CD físico lá da prateleira e adquirir como se fosse uma mercadoria. Não, é tudo muito tecnológico. Você vai lá, abre seu computador dentro da sua casa e adquire uma licença de uso de software. Você adquire de uma empresa brasileira, mas diretamente do site da empresa que fica no exterior. E aí? Né? Quais empresas... Não, eu só queria fazer uma complementação no sentido de que eu não sabia dessa decisão recente do mês passado do CARF. Eu achei muito interessante você falando. A STF tem uma visão, o CARF tem outra, a Receita tem outra. E é uma coisa que me gera um incômodo para alguém que gosta do tema, pesquisa isso há algum tempo, e ver, por exemplo, todas as discussões que tem na União Europeia, plano BEPS, lá já existe o MOS, né, que é o Mini One Stop Shop, que é uma plataforma que soluciona, né, de alguma maneira essa questão dentro da União Europeia, e eu já fiquei pensando se isso funcionaria aqui no Brasil, justamente porque a gente tem aí todos esses conflitos que envolvem ISS, ICMS, dependendo da tecnologia ser tributada, a gente ainda vai esbarrar em IPI, aí já vem as questões trazendo também PIS, COFINS junto. É realmente um tema muito, muito complexo. Paloma Marcos, podia voltar para o slide com os questionamentos? Eu tive tempo de anotar aqui. Eu fiz alguns comentários sobre a questão do software. É muito, muito legal a intervenção da sua xará, Paloma, também. É muito legal. Esse tema da economia digital é muito interessante, né? A tributação, também tive a oportunidade de estudar um pouco sobre isso. Até meu TCC da graduação foi sobre marketplaces digitais, depois tive a oportunidade de escrever alguns artigos sobre software as a service, software as a product, importação de serviços, e a gente acaba misturando muita coisa nessa discussão, né? Por exemplo, esse acórdão do CARF, né, o que estava sendo julgado era muito em relação se enquadrava no regime cumulativo ou não cumulativo do PIS/COFINS. Só que para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa dar uns 2, 3, 4 passos atrás e começar a discutir qual que é a natureza jurídica do software. Eu acho que sua apresentação teve muito mérito, começando daí, né, ao discutir, né, o software, ele é comercializado, de fato, por meio de uma licença de uso, né? A gente não tem mais esse entendimento de que, botou na caixinha, vou vender a caixinha. Não, é uma licença de uso, né? Independente se a Microsoft está lá no exterior, né, ou se é uma empresa brasileira, né? O que importa é uma licença de uso. E nesse caso concreto, a gente tem a situação de que há um contrato, né, de direito de distribuição desse software, mas o software, ele originalmente, né, ele é desenvolvido pela Microsoft no exterior. E como não enquadrar esse software como um software importado, eu não sei. Assim, para mim, é evidente que é um software importado, né, porque ele foi desenvolvido e foi licenciado por uma empresa que está no exterior. Ainda que exista, né, uma outorga desse direito à empresa brasileira, ele originalmente ele é importado, né? E aí o que é importação de software, o que é importação de serviço também é uma coisa muito nebulosa, né? A importação de serviço, ela é diferente da importação de mercadorias. É muito mais fácil a gente compreender
a importação quando existe um bem intangível, um bem móvel, corpóreo, que submete ao processo de despacho aduaneiro, de desembaraço aduaneiro, a incidência de todos os tributos aduaneiros. Aqui não, aqui a gente está falando de algo que é compreendido como um serviço, né, com uma licença de uso, ou ainda que não se entenda que seja um serviço, é um bem digital, um bem corpóreo, que não tem essa tangibilidade. E aí a gente tem essa dificuldade de compreender a natureza jurídica dessa operação, muito porque são operações novas, né, e não teve tanta gente assim se debruçando sobre esse tema, enfrentando essas discussões. A nossa doutrina, a nossa legislação está muito lastreada em bens móveis, bens corpóreos, né? Os bens digitais, a gente ainda fica batendo muito a cabeça para entender a natureza jurídica, para entender a tributação desses bens digitais. E não raro também o STF encontra as mesmas dificuldades, né? O STF ele vai em seu acordo, né, entender que é possível a incidência do ISS sobre a licença de uso de software. O STF ele tem uma evolução jurisprudencial. Antigamente, né, nos precedentes antigos, igual a Paloma bem contextualizou, muito focado nas obrigações de fazer, nos conceitos civilistas, né, de obrigação de fazer, prestação de serviço, obrigação de fazer, ponto. Né, obrigação de dar, como locação de bens móveis, e outros negócios que não sejam obrigações de fazer, não haveria incidência do ISS. Só que a jurisprudência do STF evoluiu com o tempo, né, com os casos de leasing financeiro, os casos de planos de saúde, os casos de franquia, e a gente começa a ver que contratos complexos que envolvem tanto obrigações de dar quanto obrigações de fazer, o STF admite a incidência do ISS, até mesmo independente da preponderância. Por exemplo, licenciamento de uso de software é preponderantemente uma obrigação de dar. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Você está fornecendo aí um código, um software, uma determinada linguagem computacional para que a pessoa possa desenvolver determinadas atividades. Que serviço está sendo prestado aí? É muito difícil visualizar a licença como uma prestação de serviço. Aí o que o STF fala? O que a gente chama de licença, na verdade, é um contrato complexo, que envolve, além da licença, um monte de outras coisas. Envolve a atualização do software, envolve suporte digital, às vezes envolve serviço de pagamento. Bem, embolando isso tudo aí num contrato e vendendo isso como se fosse uma licença ou como um software, se admite a incidência do ISS. O que talvez, se fosse um STF de algumas décadas atrás, não chegaria à mesma conclusão, porque são obrigações preponderantemente de dar. Mas o STF, hoje em dia, admite, né, a incidência do ISS sobre obrigações mistas. E só aquelas... E aí a gente tem que pensar qual que é a diferença substancial de um licenciamento de uso, ou uma cessão de direito, ou uma locação de bens móveis. Não são todas obrigações de dar, por natureza? Por que a locação de bens móveis tem uma conclusão, tem uma súmula vinculante falando que não incide ISS, e no caso do licenciamento de uso, da cessão de direitos, no caso lá da franquia, fala que há incidência do ISS? Só porque está na lei complementar? A lei complementar pode colocar o que ela quiser ali. Né? A gente tem um conceito aberto, um tipo, né? O que a professora Isabel Dernes fala, né? Os tipos de conceitos, a gente estaria tratando de um tipo aberto de serviço, aí tudo que a lei complementar quiser, ela pode colocar. É muito complexa essa discussão, né? Eu acho que alguém levantou a mão, não sei se abaixou de novo, mas se quiser pode... É o Pedro Soares, gostaria de contribuir? Eu não sei se eu concordo completamente assim com essa questão de se o licenciamento seria... Para mim, é um serviço, entendeu? Porque apesar de ter toda essa questão...
eu enxergo como serviço, é uma obra do engenho humano. Então, ele é feito por engenheiros e, em que pese, eu não vejo nenhuma mercadoria. Para mim, é uma obra do engenho humano. Então, da mesma forma que o advogado ele escreve uma peça e protocola uma peça, quando ele presta esse serviço, ele está prestando um serviço, ele não está vendendo um papel, um bolo de papel, em que pese ter o papel ali. Para mim, eu enxergo como serviço. Assim. Acho que é isso. A minha contribuição, assim, porque para mim está meio claro, assim. Muito legal, Tá em Pedro, sua consonância contribuição. o Pedro está em consonância com a última decisão do STF. Não, ótimo, bacana. Eu gostei demais de te ouvir. Eu conseguiria, vamos dizer assim, te contrapor, né, com o seguinte argumento. Na Lei Complementar 116, existe um item, não sei se é o 1.03, 1.02, que fala de elaboração de programas de computador. Quando é elaboração de um programa de computador, eu concordo, é um serviço. Você contrata alguém para elaborar um software para você. É natural, né? É uma obra, uma coisa que demanda um esforço humano, né? É uma obrigação de fazer, claro. O problema é que aqui a gente está falando de outro negócio jurídico, que é o licenciamento. Né? O licenciamento de algo acabado, ou seja, eu produzo e depois licencio. E não contrato alguém só para licenciar para mim. Não sei se vou conseguir te convencer desse raciocínio, né? Depois você pode comentar depois da intervenção da Paloma. Pode falar, Paloma. Não, pode Eu acho que falar, outra Pedro. pessoa. Eu acho que É a sua xará. tá. Eu estava aqui quietinho escutando. Aqui. Sua Eu acho que xará. teve outra pessoa que levantou a mão aqui, não sei se abaixou, mas eu concordo plenamente com o Pedro e discordo no sentido de ser uma mercadoria. O item é o item 1.03 e o 1.05, que são os dois ali onde a gente poderia fazer o enquadramento, né? O professor Schweire, ele tem muito esse entendimento de que seria um serviço quando ali no 1.03, quando de fato você faz uma encomenda, né? Enfim, que existe ali o produto ele está sendo desenvolvido e você está de fato tomando um serviço de alguém. Mas eu acho muito interessante, acho que até no último voto sobre o tema no STF, o conceito que se utiliza é que o serviço é tudo aquilo que gera uma utilidade. Então, nesse sentido, eu me filio muito e eu também preciso, acho que a gente precisa levar em consideração todos esses conceitos. Alguém falou aqui nos comentários sobre a teoria dos tipos, né, e conceitos. Acho que a gente precisa ter isso muito bem delimitado sobre o que é mercadoria, qual seria o conceito de mercadoria. Porque eu acho que a solução das questões levantadas pela minha xará Paloma, elas partem justamente disso, da gente ter muito claro quais são os conceitos de serviço, quais são os conceitos de mercadoria, e a partir disso é que a gente vai conseguir desenvolver para conseguir encontrar as respostas. Só para comentar o seu ponto, não sei se o Pedro vai querer exercer o direito de tréplica dele, mas eu concordo plenamente, o STF ele realmente, né, delimita um novo conceito de serviço, né, muito voltado a um oferecimento de uma utilidade. Até o voto é muito emblemático do ministro Luiz Fux, que é o melhor juiz. Ele fala, a prestação de serviço não é mais obrigação de fazer. Né? O novo conceito de jurisprudencial de serviço é oferecimento de uma utilidade, que pode ter bens materiais, atividades materiais, atividades imateriais. Mas, bem, esquece de um fato, que é o seguinte, né? Até a obra do professor Aires Barreto, né? Ele tem um livro de ISS que é referência, né? O melhor livro, na minha opinião, sobre o tema. Ele fala, serviço é utilidade mesmo. Não discordo, não. É isso, serviço é utilidade. Só que não pode se esquecer que antes do serviço existe um verbo, que é prestar serviço. Né? Ou seja, prestar significa uma atividade humana, uma obrigação de fazer, um esforço humano. Então, não é qualquer utilidade, né? Utilidade econômica, mas que é complementada, né? Ou antecedido por esse verbo, prestar, que tem um conteúdo semântico mínimo, né? Que foi o verbo eleito pela lei complementar, né? Quando a gente está falando de importação de serviço, a gente pode ter até outra discussão, porque é outro verbo, né? Importar serviço, o que seria importar serviço?
né? Mas se a gente está falando de prestação de serviço, para mim é muito evidente que precisaria ser um pouco mais restrito do que efetivamente o STF entendeu. Pedro quer falar? Sua mão continua levantada. Desculpa, não tinha esquecido de abaixar. Beleza, pode ficar à vontade aí para comentar também, se quiser. A Júlia está na fila para falar, pode falar, Júlia. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Tá. Como que essa reforma tributária, né, que está na pauta aí, ela pode afetar a discussão desse tema? Isso que eu acho que pode ser uma solução, não sei, né? O que vocês acham? É só porque eu estava pensando aqui e aí me veio isso na cabeça. Quero ouvir a opinião de vocês, não quero contribuir por agora, não, quero só ouvir. Só jogar a bomba e sair correndo. Exatamente. Júlia, qual que é o seu sobrenome, Júlia? De Faria, eu não coloquei aqui. Júlia de Faria. Tô Tudo sem bem, a câmera, Júlia? ligada. Não, a gente se conhece. É que eu Pois não sei o sobrenome, eu fico pensando, quem que é essa Júlia? Mas seja bem-vinda ao grupo. Júlia é o nome mais... É bem comum. Eu vou tentar responder sua pergunta, né? Os demais podem ficar à vontade também, né? Que é muito interessante a gente fazer esse diálogo, né? Bem aberto e bem sem compromisso. Na reforma tributária, né? A PEC 45 e a PEC 110 visam criar um imposto único sobre bens e serviços. Teriam, vamos dizer assim, o novo tributo sobre o consumo. Vamos acabar com o PIS/COFINS, vamos acabar com o IPI, vamos acabar com o ICMS, vamos acabar com o ISS, vamos criar um tributo só. E somado a um tributo que seria seletivo. Seria igual os casos de regulação, extrafiscalidade, que é o papel que o IPI exerce hoje em dia. Mas, vamos dizer assim, no tocante à tributação do consumo, substituiria 5 tributos por esse imposto sobre bens e serviços. E nos termos da emenda constitucional, e tem até um tempo que eu li essas propostas, eu posso estar até desatualizado, e agora voltou a discussão, né? Talvez a gente pode até marcar um encontro do grupo só para discutir isso. Mas seria uma concepção bastante ampla. O que eles pretendem fazer? Acabar com todas as discussões relativas à natureza desses negócios jurídicos. Se é obrigação de dar, se é obrigação de fazer, não. Qualquer coisa vai decidir o imposto sobre bens e serviços. E aí eles não deixam margem nenhuma no texto. Assim, o imposto vai decidir sobre bens e serviços. Não bota um verbo antes, não bota prestar, não bota operações de circulação, não. Bens e serviços. Ou seja, qualquer coisa com bem, qualquer coisa com serviço. E aí, nas especificações, eles falam assim, mas além de bem e serviço, né, ainda que se discute o que é bem, o que é serviço, não, a gente vai incidir sobre tudo. Né, cessão de direito, locação de bens, eles exemplificam algumas outras coisas para tirar essas dúvidas, né? Ou seja, para o tributarista raiz, o tributarista chato, não falar assim, não, mas é um bem, então não poderia ter locação de bens móveis. Não, está lá no projeto, vai incidir também sobre locação de bens móveis. Querem abarcar a totalidade, vamos dizer assim, até onde eles conseguiram imaginar de todo o consumo. Então, qualquer tipo de operação com bens e serviços, justamente para tentar mitigar um pouco dessas discussões. A gente tem muita discussão de conflito de competência, ICMS e ISS, né? A reforma tributária visa acabar ou mitigar essas discussões, visa acabar ou mitigar discussões de creditamento de PIS/COFINS também. E só assim, vai ser o crédito amplo e restrito de PIS/COFINS. E aí você se pergunta, mas já não era para ser assim? Né? Qual que é a diferença da legislação hoje da legislação que eles estão propondo na reforma tributária? Então, a gente tem inúmeras coisas que a gente pode trazer de novo esse tema para discussão. Acho que é um tema muito interessante, né? Ainda mais que está voltando aí na moda, né? Não sei se vai passar esse ano essa PEC 110, mas é muito legal de ser discutido e tem tudo a ver com a aula de hoje. Sim. Obrigado pela pergunta, Júlio. Então, acho que a gente está chegando ao nosso fim. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que o Gabriel está com a mão levantada. Pode falar, Gabriel. Boa noite a todos. Paloma, eu queria só fazer uma pergunta em relação à situação que foi apresentada no CARF,
Se nessa situação de outorga de licença, por se tratar de negócio, primeiro da pessoa, da contratante com a intermediadora, e depois da pessoa contratada com a empresa, no caso a Microsoft, se o núcleo da prestação de serviço ser no Brasil, em relação da questão do licenciamento ser feito intermediado por empresa, se com esse raciocínio, no seu entendimento, ensejaria a um entendimento de que não incidiria a questão não existiria a importação? Pedro, você quer falar? Acho que você quer comentar, Paulo? Fez a pergunta direcionada para você. Na verdade, assim, se não fosse diretamente, se esse cliente aqui não acessasse esse software via download diretamente pelo site da Microsoft, o que mudaria? Aí, e ele adquirisse aqui da Software One, então vamos supor, ele entra num site da Software One e consegue adquirir essa licença. Então, o PIS e a COFINS seriam tributados pelo regime cumulativo com a alíquota menor de PIS e COFINS. Entendeu? Agora, nesse não caso... Não seria mais um software importado, então. E um software brasileiro. Exatamente, é isso. Eu não sei se eu concordo com essa mudança de natureza. Acho que esse é um caso, né, até um dos conselheiros do CARF que participaram desse julgamento foi o Laércio. Até trazer o Laércio um dia para nosso grupo aqui. O Laércio, ele ficou muito tempo, assim, ele até começou a ligar para várias pessoas, assim, o que é importação de serviço? Começou, e isso parece que incomodou ele muito, e ele buscou muito desenvolver esse ponto, né? O que seria importação de serviço. Parece que é o núcleo essencial, né, desse julgado, entender o que seria, de fato, uma importação de software, né, o software importado. E eu, depois de ler o voto dele, eu sugiro a todos que leiam, né, está na bibliografia do grupo, né, eu tenho um entendimento contrário, um entendimento que, se o software é desenvolvido no exterior, ainda que haja, né, uma intermediadora aí, uma outorga, né, desse direito de comercialização, eu ainda entendo que se aplicaria, né, que seria de fato um software importado aplicando esse dispositivo. Né? Ou seja, eu tendo a concordar com o entendimento da Receita nesse caso. Te interrompendo aí, beleza. Respeito o seu entendimento. Mas então, em qual caso se aplicaria o artigo 10, inciso 25? Porque, assim, são pouquíssimas empresas que desenvolvem software no Brasil. Ela ia perder sua eficácia, né? Não tem porquê. Ia perder o sentido. Simplesmente, ia ser todas as licenças de software iam ser tributadas pelo regime não cumulativo. Simples assim. A gente tem esse problema, de fato, o Brasil anda um pouco atrás, né, vamos dizer assim, no âmbito da tecnologia, desenvolvimento de software, mas eu acho que a gente ainda tem, ainda que menor, a gente ainda tem um certo âmbito de aplicação, ainda tem algumas empresas aqui que desenvolvem esse tipo de serviço. Eu acho que o licenciamento, né, da empresa brasileira que desenvolveu o software e outra empresa no Brasil enquadraria bem nesse dispositivo. É isso. Senhores querem, Gabriel, Pedro, quer fazer mais último comentário? Gabriel está com a mão levantada. Pedro, eu ia fazer, mas eu vou deixar o Pedro também por causa do decorrer da hora, mas eu faço em outra oportunidade. Eu queria só concluir rapidamente, ver se eu compreendi. No caso ali daquela empresa que faria importação para licenciamento, no caso do outorga, então vocês entendem que ali seria o PIS e COFINS e não o caso de royalties, importação? Na perna 1, é o entendimento da Receita, de que é royalties. Quando a Software One remete lá para fora. Na perna 2... Na verdade, ela faz o pagamento, né? O remete que você faz o pagamento. Isso. Pagamento aí é royalties. Não tem discussão. Agora, na perna 2 que fica o questionamento. E se o próprio Receita Federal entende que não tem PIS/COFINS, né?
Aí a gente não vai ser bobo também de falar que incide, Não, né? é porque eu tava... Mas eu pessoalmente eu tendo a discordar desse entendimento também, né? Eu acho que a gente tem que ter uma coerência com o entendimento do STF, né? Se o STF entende que é licenciamento de uso e prestação de serviço, né? A gente não poderia ter um outro entendimento para fim de piscofins. Mas existem, né, um ponto polêmico, né? Então, não é tranquilo. Assim como o meu entendimento da segunda perna também, de que seria um licenciamento de software importado. Eu acho que esse meu entendimento ele é ruim para o contribuinte de duas vezes, de duas vezes diferentes. Né, Gabriel, quer arrematar aí com o último comentário? Ô, Pedro, rapidamente também, por causa do tempo, só em relação à opinião sua do software ser importado, qual que nesse caso seria o critério espacial para poder ter essa importação? Seria, por exemplo, o servidor está em outro país ou algo assim? Não, quem que outorgou, né? Quem que é o prestador inicial, né? Essa licença ela veio de onde? Ela veio da empresa brasileira, mas por licença, né? Ou por outorga da licença da Microsoft. E o próprio cliente, quando vai comprar um software da Microsoft, ele sabe que é da Microsoft, que é do exterior. Né? Então, essa eu acho que seria até uma situação fácil. Talvez seria até outras situações um pouco mais complicadas, assim, de descobrir, né? A gente não sabe de onde foi produzido, né? Mas nesses termos de uso, nesses contratos, geralmente a gente tem essa informação. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, se o licenciador ou o produtor estiver no exterior, seria importação. A meu ver, lógico, né? É muito legal também escutar as opiniões diversas. Eu acho que a gente até extrapolou 6 minutos do nosso horário, mas foi muito legal. Eu gosto sim, eu gosto quando vocês participam. Gostei muito que a Paloma, xará da Paloma Matos, da Paloma Cristine, participou conosco aqui, o Gabriel, o Pedro, o outro Pedro Soares também. Né? Eu convido todos a sempre abrirem a câmera, sempre comentarem, discordarem, né? É bom desses sistemas tributários, né? E até um dos critérios para a gente também eleger o tema, né? Justamente ter algum tipo de controvérsia. E quase todo tema tributário tem alguma controvérsia. É muito legal a gente escutar opiniões diferentes. E eu acho que o intuito aqui é a gente ter esse diálogo, esse debate e ir refletindo, né? Quantas vezes não mudei de opinião em relação a determinados temas? Eu acho que é muito legal isso. Então, muito grato pela participação dos senhores, das senhoras, né? Acho que foi muito legal. Parabéns aos expositores, parabéns à Paloma, parabéns ao Pedro, né? Obrigado novamente por apresentar, né? Por serem aí um dos primeiros expositores no grupo. Convido aos demais que tiverem interesse também a sugerirem temas, né? O espaço está sempre aberto aqui para qualquer pessoa que tiver algum tema e quiser apresentar. E para todos aqueles que querem debater também. Né? O nosso grupo é aberto, o grupo é de todos. Né? Convidem também seus amigos, seus colegas de escritório, de trabalho, para participar conosco aqui. Muito obrigado. Né? Vamos encerrar a gravação e vamos encerrar o nosso trabalho de hoje. Então, boa noite e a gente continua o nosso debate no grupo do WhatsApp, a BradC Connect. Caso alguém não esteja no grupo, pode pedir que a gente adicione. Um abraço, boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, boa noite.